Olá, paz do Senhor. Tô de volta. Na verdade, eu só venho quando o papai manda, né? Que a palavra é dele, tudo vem dele e é para a glória do nome dele. Então é ele quem fala, né? Ele quem me dá aquilo que é para ser dito, para ser compartilhado com vocês. E nessa noite eu vim falar sobre um assunto assim, eu vim falar sobre aborto, né? O Senhor me deu uma palavra muito linda sobre isso e eu queria compartilhar com você. Lá em Jeremias 1, versículo 5 diz assim: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Ele falando para Jeremias, né? E ele fala para nós, né? Antes do seu nascimento, eu te escolhi para um propósito. E ele vai revelar qual propósito que você foi gerado, para que propósito você foi gerado. E também tem, eu creio que seja Isaías, eu não sei se é Isaías que fala, né, que antes mesmo que você nascesse, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, o Senhor já havia o escolhido, né, o Senhor já havia escolhido antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo da sua fecundação uterina. E o que eu quero deixar para você nessa noite, o aborto, né, o inimigo colocou isso nas mentes das pessoas, né? Sobre aborto, né? Que vamos abortar, que vai ser melhor para a criança e não sei o que, para você e tal. Só que o aborto, gente, ele é algo para impedir aquilo que Deus já escreveu. O inimigo, ele sabe para que propósito cada um de nós fomos criados, para que propósito cada criança, cada ser humano foi criado e gerado. E por isso, antes mesmo, né, que ele nasça, o inimigo ele tenta tirar, ceifar a vida dessa criança. Porque Deus escreveu um propósito para essa criança. Às vezes ele escreve um propósito para essa criança fazer na vida de um casal, na vida dos pais, ou na vida de um parente, ou até na vida de outros, né? Porque nós somos usados para muitos propósitos. Dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Em alguns ambientes, né? Então nós fomos criados para isso, para propósitos de ajudar uns aos outros, de cuidar um do outro. E então o inimigo ele quer ceifar essas vidas que têm propósito, e toda vida tem um propósito. A sua vida foi feita com propósito. E todo o propósito é a glória de Deus, todo o propósito é engrandecer o nome do Senhor, é fazer para o Senhor, é falar do Senhor, é mostrar o Senhor. Quando uma criança nasce, ele mostra para o mundo, ele mostra que ele foi criado, que Deus o criou, que Deus deu fôlego de vida, que Deus gerou, que Deus fez. Toda criança tem um propósito, seja ela perfeita ou não, ela tem um propósito, certo? Seja essa criança perfeita ou essa criança que nasce com alguma deficiência, ela tem um propósito. Deus não vê, não julga pela aparência, nem pelas condições que nós temos de condições físicas, não. Todo ser criado tem um propósito. Tudo que é feito tem um propósito. Tudo que é, né, tudo que é feito tem um propósito. Esse adesivo aqui tem um propósito. Qual é o propósito desse adesivo? Colar, juntar dois papéis que cortou, ele cola muitas coisas. Ele tem um objetivo, ele sabe, ele foi criado para esse objetivo. E assim muitas outras coisas. E nós fomos criados para um objetivo, para um propósito. É mais bonito falar, né? Nós somos criados para um propósito. E nós precisamos seguir aquilo que Deus escreveu. Como eu posso viver o meu propósito? Como eu posso ir de direção ao meu propósito? Entrega a tua vida ao Senhor, né? Porque nós precisamos declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós temos o livre-arbítrio. E aí nós precisamos declarar que nós somos dele, para que Ele haja em nós, porque Ele não invade os nossos corações, não invade. Por quê? Porque Ele já nos deu o livre-arbítrio. Ele não quer que ninguém vá para Ele forçado. Ele deu o seu próprio filho para morrer por nós, por amor. Então ele quer que nós vamos, que nós chegamos até ele
por amor a Ele, para conhecer Ele, para servir a Ele, para ser dele. Então saiba que toda vida, todo aborto não agrada ao Senhor. O aborto não é agradável a Deus, porque foi Deus quem criou o ser humano. Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. E nós temos um propósito. Então, quando você vê alguém falando de aborto, você diga, não faça isso, porque essa criança tem um propósito. E às vezes o inimigo ele tenta abortar, né? Essas vidas, essas crianças, porque ele sabe o que essa criança vai gerar na vida dessa pessoa, dessa família, de um parente. Ele sabe, o inimigo ele sabe, porque o Senhor já escreveu. O Senhor já escreveu essa história, o Senhor já escreveu qual o propósito dele. O porquê que ele vai existir, porquê que ele vai nascer. Certo? Que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa falar ao teu coração e que você possa passar essa palavra para alguém. E o inimigo, ele é abortador de propósitos. Ele quer abortar os propósitos. Ele quer abortar as crianças que têm propósito e todas elas têm propósito. E ele não vai conseguir. Não vai conseguir, porque o Senhor é aquele que faz, que escreve, que determina. Mas nós, pais, né, precisamos estar no Senhor para entender isso e para não abortar aquilo que o Senhor fez. Nós temos um poder assim de decisão, né? E por isso nós precisamos estar nele para saber, né, para receber esse amor, para entender o propósito, para entender o que podemos fazer e o que não podemos fazer, o que é certo e o que é errado. Deus possa te abençoar.